4.000 pessoas aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou desativar os comentários para que nós comecemos a nossa aula. Peço que você pegue o seu livro, o seu caderno. Livro não, o seu caderno, lápis, borracha, água. Peço que você fique em um ambiente um pouco mais silencioso para que você possa se concentrar, anotar e, de fato, apreender o que eu tenho para passar para você. Combinado? Então, vamos lá, desativando os comentários. Isso, muito bem. Eu preciso lhe perguntar algumas coisas. Você já ficou paralisado? Diga para mim. Você já ficou paralisado diante de uma folha em branco ou diante da tela do seu computador? Paralisado por não saber o que falar, por não conseguir escolher as palavras certas, por faltar a você vocabulário, paralisado porque você não sabe se há vírgula, se não há, porque você se sente inseguro com relação, por exemplo, à pontuação. Esse medo de errar não pertence apenas a você. Esse medo de errar é extremamente comum, esse medo de errar na escrita. E o mais interessante, a culpa não é sua. Você se sente culpado, eu sei. Você se sente culpado porque você já deveria ter aprendido, na sua opinião. Todavia, a verdade é que o sistema de ensino não ensina da forma correta. O nosso sistema educacional não ajuda. Se você fizer um exercício de sinceridade com você, você me dirá que o professor fingiu que ensinou e você fingiu que aprendeu. E qual é o resultado disso na sua vida hoje? Hoje que você é um adulto. Você tem dificuldades para escrever no WhatsApp, você tem dificuldades para escrever um e-mail, você tem dificuldades para se expressar. Aquela redação que você fazia com o título Minhas Férias ou Qual é a Importância da Água, aquela redação não ajudou no seu processo de escrita, você sabe, não ajudou. Mas eu tenho duas notícias para você muito boas. A primeira, a culpa não é sua, você não tem culpa. A segunda, escrever não é dom, escrever é trabalho, é técnica. Aliás, escrever não é um ato de inspiração, é um ato de transpiração, de um esforço que você faz a partir de técnicas que você aprende, a partir de estudo. E eu, Cíntia Chagas, tenho o caminho para você. Comigo, com o meu modo de ensinar, você verá que escrever não é um bicho de 7 cabeças. Você entenderá que uma boa escrita, uma escrita fluida, uma escrita fácil, uma escrita elegante está ao seu alcance, muito mais do que você imagina. Então, por favor, fique aqui comigo até o fim. Fique aqui para que você consiga entender de uma vez por todas quais são os segredos daqueles que escrevem bem. Tudo bem? Eu prometo a você que hoje você sairá daqui muito mais confiante e, digamos assim, muito mais lúcido. Eu gosto dessa palavra. Lúcido em relação àquilo, e esse aquilo leva crase. É tão bonito colocar crase em aquilo. Poucos sabem quando colocar. O acento grave, aliás, colocar o acento grave indicativo do fenômeno da crase. Porque o nome daquilo é acento grave, não é crase. Crase é um fenômeno lindíssimo em que ocorre a junção de uma preposição com um artigo. Pois bem, você sairá daqui muito mais lúcido em relação àquilo que fará com que você escreva bem. Sem ilusões. Hoje é o dia de acabar com as suas ilusões e também com seus medos.
para que você entenda de uma vez por todas qual é o caminho. Eu sei que você me dirá, mas eu nunca fui bom em português. Eu nunca fui bom com as palavras. Eu nunca fui bom com nada disso. Eu gosto de matemática. Português é muito chato. Sim, é muito comum que as pessoas digam isso, eu sei. Talvez você me diga também que você trava na hora de escrever. Uma simples mensagem que não é para você, que você entra toda hora no Google para verificar se você está escrevendo da melhor maneira. Eu sei. Talvez você me diga também que escrever bem é algo que leva anos e que você, adulto, não tem mais esse tempo. Eu sei como é a vida. Sim. Talvez você me diga até que você tem vergonha. Sim. Vergonha de, na sua idade, querer aprender. Será que eu consigo, Cíntia? Será? Será que eu ainda dou conta? Será? Nossa, eu tenho 45 anos, eu tenho 50, eu tenho 55, eu tenho 60, eu tenho 65. Será que escrever bem é para mim? Pois então. Pois eu lhe digo que escrever bem é para qualquer pessoa que queira escrever bem. E é muito bonito ver alguém mais velho se debruçar sobre o estudo de algo tão valioso para o nosso dia a dia, para a nossa imagem, para a nossa desenvoltura. Idade não é problema nesse caso. O único problema nesse caso é a falta de vontade. Aí sim. Eu tive um aluno, quando eu era dona de cursinho em Belo Horizonte. O nome dele saiu até no jornal, tá? Depois você pode pesquisar. Henrique Bastos. Depois digite no Google. Henrique Bastos, Estado de Minas, que é o nosso principal jornal lá na minha cidade, em Belo Horizonte. Henrique Bastos. O Henrique Bastos foi um dos poucos alunos que tirou 1000 na redação do Enem. E ele atribui essa nota máxima, não somente ao estudo, ao esforço dele, mas também e sobretudo a mim. O Henrique foi um caso muito interessante na minha vida, porque ele tinha TDAH, ele tinha dislexia, e ele não vinha de um colégio excelente, de notas excelentes, não. Era um aluno com extrema dificuldade. E preparar o Henrique para que ele tirasse uma boa nota foi algo, digamos assim, foi algo desafiador para mim. Porque eu tinha de lidar com ele parágrafo por parágrafo. Parágrafo por parágrafo. E ele nunca desistiu, ou seja, o rapaz tinha dislexia. Tem. TDAH. Português não era a matéria preferida dele, ele passou em medicina. Talvez já tenha até se formado, veja aí o ano no jornal. E no Brasil, pouquíssimas pessoas tiram 1000 na redação do Enem. Na época em que eu dava aula para o Enem, eram 40 pessoas no Brasil, algo assim. E ele tirou 1000, ele tirou o total. Ou seja, se um rapaz, se um adolescente com essas dificuldades conseguiu escrever bem, e hoje, como, eu não sei se ele já se formou, mas durante a faculdade ele me mandava mensagens dizendo que tudo que eu ensinei a ele tinha grande valia, grande serventia para a vida dele na faculdade. Então, o que eu vou ensinar a vocês aqui hoje é algo valioso para vocês, que já mudou a vida de alguém que tem muita dificuldade. Aliás, eu tive milhares de Henriques na vida. Eu mudei a vida de muitas pessoas com a escrita. Então, por favor, preste atenção no conteúdo que eu darei e comece a anotar. Vamos lá. Técnica milagrosa. Milagrosa, eu detesto quem faz isso enquanto fala, mas eu estou fazendo.
para enfatizar. Quando eu digo milagrosa com aspas, é porque de fato não há milagre. Técnica milagrosa número 1. Aquisição de vocabulário. Você se sentirá muito mais capaz para escrever se você ampliar o seu vocabulário. E aí eu vou evocar aqui uma pessoa que você conhece, é claro, não o Henrique, é uma pessoa pública, que é o Collor. Eu tenho uma história para contar sobre o Collor. Ouça. Eu entrevistei o Collor há alguns anos, e o motivo da entrevista foi o vocabulário do Collor. Porque caso você seja muito novo, talvez você não saiba, mas o Collor é de um vocabulário impressionante. Ele tem um arcabouço vocabular que poucas pessoas têm. E é exatamente esse arcabouço vocabular que faz com que ele seja tão admirável do ponto de vista da oratória. O Collor chama atenção pelo vocabulário. E eu o convidei para uma entrevista, ele aceitou. E durante a entrevista eu perguntei a ele: presidente, sim, nós devemos chamar o político pelo último cargo maior que ele ocupou, sempre. Presidente, diga para mim. Mentira, eu não falei diga para mim. Presidente, como ter um vocabulário como o do senhor? A resposta do Collor: as pessoas se enganam quando elas pensam que um bom vocabulário vem apenas de leitura. Não, não é verdade. Eu olhei para ele e falei: não é verdade. Não é verdade. Um bom vocabulário vem sim da leitura, mas também e sobretudo de esforço para adquirir o vocabulário. Como assim? Ainda não entendi. E aí ele me disse: desde criança eu conservo o hábito, 5.000 pessoas, desde criança eu conservo o hábito de, ao me deparar com uma nova palavra, anotar a palavra em caderninhos, anotar o significado da palavra e obrigar-me a usar aquela palavra repetidamente até incorporar aquela palavra, até fazer com que aquela palavra se torne algo muito comum para mim, muito normal para mim. Foi essa a explicação que ele me deu. E eu ainda perguntei a ele, eu falei: presidente, mas diga para mim. Mentira, eu não falei diga para mim. Quando você debatia com Lula, naqueles debates maravilhosos, aqui assistíamos. Falar aqui assistíamos é muito chique, você sabe. Naqueles debates maravilhosos, você já ia com as palavras prontas para xingar o Lula? E ele me disse: sim. Eu falei: mentira, ele é. E nós que assistíamos àqueles com crase, aqueles debates de casa, nós observávamos o Collor com aquele vocabulário lindíssimo, riquíssimo, e pensávamos: que homem inteligente, que homem preparado, que homem culto e tal. Sim, ele é inteligente, sim, ele é preparado, sim, ele é culto. E veja bem, você pode gostar do Collor ou não, do Lula ou não, isso não me interessa, não. Eu estou analisando o vocabulário do Collor como uma professora de oratória, apenas. Esqueça o lado político, talvez você o ame, talvez você o odeie, e isso não pode influenciar no seu aprendizado. Pois então, ele é inteligente, ele é preparado. Só que esse preparo não caiu no colo dele. Esse preparo não veio para ele, assim, da noite para o dia. Ele se esforçou, ele tomou a sábia decisão desde criança, talvez por influência
do pai, da mãe, de um avô, de um tio, de um professor, talvez, não sei. Tomou a decisão de fazer essa ampliação vocabular. E aí entra aqui a minha sugestão para você, que poderá modificar completamente, preste atenção em mim, mande agora esta aula para as pessoas de quem você gosta. O que eu vou ensinar agora, se praticado, modificará completamente a sua qualidade vocabular. É o seguinte, a partir de hoje você terá a palavra de domingo. O que será a palavra de domingo? Aos domingos, você escolherá uma palavra nova. Uma. E você usará essa palavra de um domingo até outro domingo, repetidamente, como se você tivesse um problema mental. Exatamente. Como se você tivesse um grave problema mental. Você usará essa palavra de domingo a domingo o tempo todo. Vamos eleger aqui a palavra demasiadamente, que é um advérbio, que significa muito. Sinônimo de em demasia. Sim, vamos escolher essa palavra. Pois bem, você usará o tempo todo, principalmente com seu filho, porque você precisa ampliar o vocabulário do seu filho de uma vez por todas. Agora, cedo. Filho, o trânsito hoje estava demasiadamente caótico, meu Deus. Fiquei impressionada, filho. Olha, esse bolo está demasiadamente bom. A aula da professora Cíntia Chagas, maravilhosa, lindíssima, com aquela pele de pêssego irretocável, chiquíssima, foi demasiadamente proveitosa. Entendeu? Filho, seu quarto está demasiadamente bagunçado. Assim, durante uma semana, o tempo todo. Ah, professora Cíntia Chagas, mas eu não tenho filho para praticar, eu não tenho marido, eu moro sozinha. Pois então, toda mulher encalhada tem uma amiga encalhada? Pratique com a sua amiga. Ora, você que é homem, a mesma coisa. Todo solteirão tem. Veja o meu machismo, eu chamei a mulher de encalhada e o homem de solteirão. Que coisa, né? Acabei de perceber. Nós nem percebemos. Pois então, perdoem-me. Pois então, pratique com as pessoas com quem você conversa. Pratique internamente. Observe um quadro como o quadro para o qual eu olho agora e pense: que quadro demasiadamente belo, não? Ao longo de um ano, meu amor, você terá adquirido aproximadamente 50 palavras. 50 palavras novas, E você usará essas palavras na sua escrita. Usará também, óbvio, na sua fala, no seu texto escrito e no seu texto falado. Veja o bem que você fará a você. Comece. Se quiser começar hoje, comece hoje. Eu gosto do domingo porque no domingo geralmente as famílias estão reunidas. Mas comece hoje. Que dia é hoje? Eu não sei. Terça, quarta, quinta? Acho que hoje é quinta, não é? Então, a palavra de quinta-feira. Faça isso por você. Faça isso pela sua família. Faça isso pelos seus. Tá? Ótimo. Então, essa é a primeira técnica milagrosa. Sim. Sabe por quê? Veja que interessante. Quando o Collor me contou isso, ele me disse que ele conservava esse hábito desde a infância. Quando o Collor era uma criança, não havia redes sociais, nem quando eu era criança. Ou seja, havia muito mais tempo para que as pessoas se dedicassem à leitura. As pessoas eram muito menos invadidas por informações o tempo todo, como somos. Logo, a apreensão vocabular era mais fácil. A apreensão de informações era mais fácil. Por quê? Porque hoje, como nós recebemos informações o tempo todo pelo celular, nós temos uma dificuldade